Meus amigos, segundo bloco agora, segundo bloco o bicho vai começar a pegar, tá certo? Um pouquinho mais de polêmica, de pimenta, né? Do jeito que você que tá acostumado ao canal Daniel Dias gosta, né? Como eu gosto também, tenho certeza que o Cerqueira também gosta um pouquinho de polêmica, né? Bora. Pouquinho ou poucão que tu gosta de polêmica? Bora. Ué, Polêmica é bom. polêmica é bom. Quem fala a verdade não merece Não castigo. merece castigo, é verdade. Olha, sempre falei isso para minhas filhas. Gente, posso contar com o like de vocês? Mais uma vez eu vou repetir. Like é a forma do algoritmo do YouTube, que é um robô, não é uma pessoa que assiste a entrevista, entender que a entrevista realmente é boa para ser recomendada. Se tiver lá 2 likes, 3 likes, 10 likes, ele vai entender que é uma porcaria, desculpa a palavra, e vai deixar engavetada lá a entrevista. Agora, se ele começar a ver um X número de likes que realmente compensem, né, uma percentagem que assemelha-se às visualizações, aí vai recomendar essa entrevista. Posso contar com o teu like? Posso contar com o teu comentário, o que tu tá achando desse segundo bloco agora? Tá? E a inscrição no canal, é inscrito, não é? Se inscreva aí, por gentileza. Valeu? Tamo junto. Vamos lá, então, segundo bloco. Olha, deixei no primeiro bloco, tá? Antes de você falar de Salema e falar também um pouquinho mais do teu engajamento aí na política, né? Você tava falando para mim que você ia comentar um pouquinho mais de você. Mas me fala aqui, cara, você lembra do programa da Fátima Bernardes? Você mesmo falou que lembrava. Tinha que vir da rede esgoto, né? De televisão, claro que tinha que vir de lá, isso aí, né? Porque os caras, eles são tendenciosos, né? Eles manipulam. Tenho lá minhas dúvidas se realmente esse público que votou no que salvaria o bandido era um público que estava sendo tendenciado a falar isso ou se realmente eram os bandidólatras que existem aqui no Brasil. Porque aqui é um país realmente que, porra, tem muita bandidolatria, vamos falar real. Mas eu não sei se para tanto assim. Para um programa de televisão onde que a gente presume que vem pessoas nesse programa do bem, de bem, né? Não pessoas que, porra, vai torcer para o bandido e contra o policial. Pois bem, meus senhores, vocês se lembram? Deixa eu comentar aí se lembram desse quadro aí. O Bolsonaro ainda era deputado, né? Não era nem candidato ainda a presidente. Se não me engano, eu acho que foi 17, 16, isso. Não me lembro muito, não, para dizer a verdade. Mas eu lembro bem que ela fez lá um quadro lá com, uma matéria, tipo, um policial estava baleado e um bandido baleado. Quem você salvaria? E a pessoa escolheu que salvaria o bandido. Né? Pasmem. Só que eu também pergunto aqui, tu acha, é uma pergunta, uma resposta rápida, tá? Pra gente entrar nesse assunto de vez. Só me responde tu, Cerqueira, policial. Será que se esse bandido baleado estivesse fazendo mal para um desses caras que votou aí, né? Ou para alguém da família dele, será que ele votaria no bandido baleado, sim ou não? Não. Não votaria, né? E você, acha que ele votaria? Acho que não também, né? Resposta óbvia, né? Mas vamos lá. Aí, a pergunta de hoje, né? Dessa pergunta em específico, uma pergunta em cima dela. Tu acha que nos dias de hoje, se ela fizesse outra... Ela é suspeita, né? E essa emissora é suspeita. Vamos dizer que um programa sério, de uma emissora séria, fizesse isso novamente. O que tu acha nos dias de hoje que ia dar, meu irmão? A mesma resposta. Eu acho. Do bandido? Bandido. Claro que a gente tem que separar geograficamente as regiões. Mas, cara, você entra numa comunidade, o policial lá não é conhecido, né? Ninguém conhece o policial lá. Já o vagabundo, não. Muitos deles são até idolatrados lá dentro. A gente ouve algumas histórias que tem bandido que está até maltratando a comunidade, mas na grande maioria os caras são os artistas da comunidade. A criança olha o vagabundo lá, ele cheio de cordão de ouro, cheio de menina bonita, ele acha que aquilo ali, e aí com isso eles não estudam. Então eu não tenho a menor dúvida que a população, de um modo geral, é boa, principalmente quem mora em comunidade. Tá? Não são pessoas más, mas elas são obrigadas, muitas das vezes, a aceitar algumas situações, porque eles sabem que muitas vezes a polícia entra, faz uma operação, muitas das vezes bem sucedida, morrem lá alguns bandidos, só que no outro dia tem mais, se morreram 10, tem 100 para ocupar o cargo desses 10.
classe-chefe, líderes, né? Então, eles são reféns desse ambiente todo. Então, geograficamente, se você fizer hoje uma pergunta em algumas localidades, eles vão sempre escolher os bandidos. Talvez não seja nem aquilo que o coração deles deseja realmente, né? Mas eles vão acabar optando pelo bandido. Questão de sobrevivência, né? Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Eu acho que isso aí ainda continua até hoje. Então, nos dias de hoje, a votação seria pró-bandido. Então, Eu acho. você não acha que é só pela bandidolatria? Você acha que realmente é porque criou-se um costume? Existe também isso, claro. Se você for olhar pela visão política, estou falando da visão do cara que mora na comunidade. Certo. Né? Agora, se ele também for perguntado, o cara mora num lugar longe. Ele mora numa comunidade e trabalha no centro do Rio. Se for uma coisa anônima, que ele não bote a cara, com certeza ele vai defender a polícia. Então, assim, é o que eu falei, é geograficamente. Agora, que o ambiente está propício para essas bandidagens, tá, né, cara? Está propício. Está propício. Já que a gente está falando disso, né? O que a gente pode dizer, né? A gente até deixa um pouquinho o Salema um pouquinho mais para frente, porque a gente já está nesse assunto. Então, o que tu pode dizer de um ministro da Injustiça, né? O Dinossauro, o ministro da Injustiça, o Dinossauro, que declarou que na Operação da Rota no Guarujá existiram excessos, arbitrariedades, né? Porque o revide, né, foi um absurdo na proporção, que foi um bandido morto e de repente já existiam 10, aliás, um policial morto e de repente existiam 10 bandidos mortos, né, e tudo mais. Então tem que ver essa proporção, tá desigual e tudo mais. Mas um ministro da Justiça na maré, né? A gente tem que entender também essa dimensão, né, de quem que ele realmente levanta a bandeira dele. Como é que vocês policiais veem isso? Assim, cara, toda ocorrência ela vai ser apurada, né? Todo auto de resistência, qualquer tipo de ocorrência, ela é apurada pelos órgãos que cuidam das suas polícias, né? Agora, mas não é o olhar dele, não. Tá? O olhar dele é o olhar político e de um cara que está cagando para a sociedade e está cagando para a polícia. A verdade é essa. Ele não está preocupado. Se você me perguntar, Leandro, 10 são muitos? Porra, bicho, que morreu uns 100. Claro, bandido, né? Estou falando de morrer gente inocente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele está... distorcendo, pegando um pedacinho da entrevista e botando só esse pedacinho, né? Porra, bicho, tem que morrer. Meu irmão, o cara que se propõe a ver um policial fardado e ele fica ali dando tiro, ele quer o quê? Quer que você fique igual aqueles filmes de antigamente, que o cara pegava aquele megafone, né? Se entregue, lembra disso? Aqueles filmes americanos? O cara ficava com aquele negocinho assim, ó, bota a mão pro alto. E muitas vezes o policial faz isso. Ele não só dá tiro, não. Ele tem onde quando dá, né? Mas os caras são ruins, cara. Cara, eu lembro que cara, é papo de 20 anos atrás, ou até mais. Eu soube de uma história, e isso se repete em milhares de outros casos, que tinha um cara em Vigário Geral, que era Flávio Negão, que era o traficante. E ele não era negro, engraçado, mas ele tinha esse apelido lá, esse nome. Era até um rapaz magro, branquinho, cabelo grande. E ele dizia lá dentro que ele não ia se entregar, que ele ia morrer, ele não ia
E a maioria desses caras são assim. Por quê? Até o Coronel Salama que fala muito bem sobre isso. Se um cara desse hoje, ele é pego, ou se ele foge, larga uma carga, larga uma arma, ele morre por tráfico. Os caras vão querer que ele pague, ou com a vida, ou ele vai ter que ir para o asfalto para poder repor aquele dinheiro ali e aquela arma. Se ele for preso e perder a arma e mesmo assim perder a carga, no presídio também ele sofre represália lá dentro. Então, não tem pra onde correr. E ele, na ignorância dele, às vezes ele prefere morrer e ser idolatrado lá pela comunidade durante meia hora, né? Porque daqui a pouquinho esquece também. E então eles ficam até o final ali. Então, cara, eu não tenho a menor dúvida. São 10 vagabundos. 10 vagabundos. Eu acho que quando as pessoas também falam, uma bala perdida acertou, mas a bala perdida está mais propícia a vir de um bandido que não sabe atirar quanto o policial sabe do que de um policial, né? Eu acho que falam muita bobagem sem pensar, né? Claro que existe um ou dois bandidos em algumas facções que realmente vêm do exército ou vêm até treinado de algum policial mal intencionado, mas é um ou dois. A maioria não sabe atirar realmente, não tem o mesmo preparo, não é que não sabe atirar, zero não sabe, mas não tem o mesmo preparo que um policial tem, correto? E pode reparar uma coisa, nós vivemos em um mundo avançado, estamos em 2023. Toda vez que tem uma mega operação, morre 20. É aquela confusão toda. Ele é gente boa, ele é isso, aquilo, outro. A polícia consegue identificar, consegue provar que o cara... Você já viu algum policial ser preso nessas megas operações aí? Dizendo que foi provado que o cara não era bandido? Você não vê, cara. Porque os caras são bandidos realmente. Sempre tem uma falácia, mas nunca é provado nada. No calor. No calor todo mundo fala um monte de coisa. Aí a poeira baixa, cada vagabundo daquele ele é identificado. Você vai olhar a ficha dos caras, bicho. Quilométrica. Agora, existe, infelizmente, que é um policial, às vezes também pode acontecer dele, né, cometer. Já existe, mas quando existe, é apurado. E muitas vezes o policial é excluído da polícia, cara. Quer dizer, muitas vezes não, na maioria das vezes. Mas nessas megas operações, você não vê um policial ser excluído porque estava na mega operação e teve várias aí que já sabe de 20 e poucos mortos. Falam, teve o caso do helicóptero, né, que realmente parece que identificaram alguma coisa, mas que está sendo apurado ainda. Mas na maioria das vezes, no calor, eles defendem o vagabundo. Quando vê que não tem jeito, eles esquecem. A família não corre mais atrás, ninguém corre atrás, porque sabe que o cara era vagabundo realmente. E muitos que vão lá reclamar, vão porque o traficante manda. Cara, a maioria das vezes, quando tem aquele quebra-quebra no asfalto, que taca fogo em ônibus, eles são obrigados a ir, cara. Eles não estão ali porque eles estão tristes, porque perderam um parente, não. Estão ali porque eles são obrigados pelo tráfico, que não é o bandido com fuzil que vai lá no asfalto fechar uma rua, tacar fogo no pneu. Quem vai é o quê? É uma mãe, é um pai, é uma criança, muitas das vezes obrigados pelo tráfico. Geralmente é assim. Então, se houve algum erro, tem que apurar realmente. Só que nessas operações você não vê, muito difícil, ser identificado um cara que morreu que não era bandido. Certo. E vamos lá, o Tarcísio de Freitas, né? A gente estava falando agora um pouquinho do Colégio Cívico-Militar, né? A qual eu tenho certeza que você é favorável. Conversamos um pouco sobre isso, você falava que é favorável, né? Como eu acho que todo policial é favorável a isso. E acho que a ideia do cívico-militar realmente é muito boa. E o Tarcísio de Freitas e outros governadores, eles peitaram aí, né? Recentemente a decisão desse desgoverno, né? Em não pararem as escolas cívico-militar. Como é que tu vê isso, cara? Mas eu vou te falar de experiência própria, tá? Minha filha estuda no colégio da PM. Fez concurso, muito difícil, aliás, o concurso. E ela passou, ela hoje estuda no colégio militar do Fonseca. E toda vez que eu vou,
eu me emociono. Se eu falar muito aqui, daqui a pouco eu choro tudo. É tão emocionado que eu fico quando eu entro lá e vejo, cara, o capricho. De manhã, todo dia de manhã eu olho minha filha e fico assim admirando, cara, minha filha. Aquela meinha até o joelho, aquele uniformezinho bonitinho, passadinho, aquele cabelinho amarrado. E às vezes que eu vou lá, eu faço questão de cumprimentar todos os professores, cumprimentar a diretora, que é uma comandante, né? O que tem de errado naquele ali? Minha filha está com índice de ensino, triplicou a capacidade dela de depois ela tentar outros concursos, triplicou o nível intelectual dela. Agora, quando você vê, e o cívico-militar não é um militarzão igual o da PM segue o colégio do Exército, né? O colégio militar que é aqui na Tijuca, né? Então você tem algumas restrições. O cabelo, ou ele é Chanel, ou ele tem que usar um coque, né? Usa aquela boinazinha, não pode ter brinco comprido, não pode ter piercing, não pode ter a unha com cores muito chamativas, e os homens, mesma coisa. Não pode ter tatuagem exposta. Não. Isso é ruim. Eu não consigo ver isso como coisa ruim. E o cívico-militar é mais ou menos nesse mesmo nível aí. Aqui no Rio que tem algumas também. Então, quando eu vejo um cidadão falar que vai acabar com isso, cara, qual o problema de você, de manhã, cantar o hino nacional? De você entrar em forma, de você prestar uma continência a um superior. Cara, onde que hierarquia e disciplina é ruim? Isso nunca vai fazer mal, não, cara. Vai fazer pelo contrário. Aonde, cara? Vai dar disciplina, né? Organização na vida da pessoa. Cara, aí você pega, dá um carinho pro seu filho, faz um esforço danado, bota num pré-vestibular caro, e passa por uma UF da vida, cara. Não estou aqui querendo também outra polêmica, também não estou querendo dizer que tudo lá é ruim, não. Como a gente vê cada história dessas faculdades federais aí. Irmão, não precisa ir em faculdade, não. Pega meu canal, no meu segundo canal, tem um segundo canal que é pequeno, bem pequeno mesmo. Tem o segundo? Então, calma aí que eu vou chegar nele. Calma aí, vou falar aí agora. Segundo canal, vai lá na história do Marcos Patrício. Marcos Patrício foi aquele que a Bia Kicis fez lá tipo assim, divulgou nas redes sociais dela, que a filhinha dele, ele brigou pra filhinha dele não ser colocado lá, né, injetado lá o negócio na filha dele, né, pra não dar problema aqui no meu canal, certo? E eu coloquei no meu segundo canal, até pra não dar problema no... E ele falou que a filhinha dele estuda no Pedro II aqui no Rio de Janeiro, que é um colégio federal. Aliás, eu acho que é o único colégio federal que resta nesse país, né, Pedro II. Você que está interessado aí, curioso, vai lá no meu canal, que é Daniel Dias História Sem Fim. Pega lá Marcos Patrício, que é o rapaz que veio aqui, convidado, e falou da filha dele que ele brigou, né, até o final para ela não ser picada, tá certo? E ela conseguiu, né, depois que a Bia Kicis levantou lá um clamor e tudo mais, geral levantou o clamor, a filha dele conseguiu adentrar o colégio, mas estava impedida por causa que ele se negou a ela tomar picada, tá certo? Então, o que acontece? Ele falou do Dom Pedro II. Lá está bem especificado o que é o colégio Dom Pedro II. Talvez, o que esses caras desse desgoverno atual querem é um Pedro II em cada esquina. E não um cívico-militar. Deve ser isso, né, que eles querem, né? Não é possível. Pô, o que ele contou do Dom Pedro II dá nojo, brother. Dá nojo. Então é isso, não precisa nem chegar na faculdade. Só o Pedro II já dá pra você falar o que esses caras querem. E é na mesma faixa etária, por exemplo, a minha filha entrou lá, ela poderia ter feito, tá, vai fazer 14 anos agora. Uma criança. Ela poderia ter feito o concurso pro Pedro II, ainda bem que ela optou, claro, eu orientei ali para fazer pro colégio da PM. E eu quero que agora ela siga a carreira militar, o desejo, né? Não quero, o desejo. Claro, desejo. Eu tô querendo orientar ela e ela já pegou aquele gostinho, cara, mas eu fico puto, meu irmão. Eu fiquei muito triste quando eu vi as notícias. Cara, que falta de noção de um desgoverno, cara. Você mexer com a porra que tá funcionando, que tá dando certinho, que tá legal, cara. Porra, ele quer doutrinar, né, irmão? Porque é a mesma coisa o sistema Paulo Freire, não de educação, de idiotização para formar os idiotas úteis. Eles foram sagazes. Eles, lá, 20 anos atrás, o Paulo Freire veio com essa proposta do ensino continuado, de responder a chamada e passar de ano, né, direto. Na nossa época, eram 2 matérias de recuperação, terceira matéria, tu tomava bomba direto.
né? Não tinha essa história. Hoje não. Hoje tu vai lá, tem um percentual de chamada lá de falta de... Pronto. Ou seja, aí faz a alfabetização para gringo ver, para dizer lá que lá fora, né, que o Brasil tem 80% das pessoas alfabetizadas. Isso é uma história, uma balela, uma falácia. Não tem. Não tem. Se você vai pegar um jovem de hoje em dia, você vai falar com ele, o jovem de hoje em dia fala que o Bolsonaro era fascista. Né? Não sabia o que é fascismo. Faltou as aulas de história realmente. Olha, não faltou não, a aula de história nem existe, né? Porque são aulas realmente totalmente arbitrárias, né? Que não ensinam o que é o fascista. O fascista, ele não arma ninguém, ele desarma, né? O Bolsonaro queria fazer fez a lei armamentista e pró ao povo. E esse desgoverno desarmou. Então, isso que é coisa de fascista. Agora, uma absurdo, só para terminar esse bloco, meu irmão. A ONU, quando um garotinho estava lá fazendo arminha com o Bolsonaro, não sei se tu lembra, a ONU chegando, né? Que tinha que responder que o garotinho estava lá vestido de militar e fazendo arminha. Mas cadê a ONU? Quando teve agora as crianças nessa parada do alfabeto inteiro, né? Parada do alfabeto, né? Pra você que tá entendendo, né? Porque eu também não quero ser cancelado aqui. A parada do alfabeto que as crianças estavam lá, que os pais permissivos colocaram os filhos de linha de frente lá, colocando lá nessa parada que tem todas as letras do alfabeto e mais algumas que eles vão inventar daqui a pouco. Pô, e os filhos lá. Ai, cadê a ONU, meu irmão? Não se mete, não. Pô, cara, tá de brincadeira, rapaz. Tá de sacanagem. Então, a tua filha hoje estuda no Cívico Militar. Militar. O dela, graças a Deus, nem cívico, é militar. É militar. Da polícia militar. Mas militar, o Cívico Militar, tu gostou da atitude do Tarcísio? Pô, não, o Tarcísio fez isso, Cláudio fez isso também, o governo Cláudio Castro também fez isso. E outros também fizeram. Pô, ótimo. Ótimo, né? Por mim, os prefeitos também teriam que fazer, e acredito que alguns estejam fazendo. Ah, tá vendo aí? Uma ordem, tem um ditado que você não é obrigado a cumprir ordens absurdas. Verdade. Pô, se você é prefeito, se você é governador, você paga com o dinheiro seu. Dinheiro seu, que eu digo, dinheiro do seu estado, com a sua verba pública. Pô, tu vai seguir um negócio desse? Tá doido? E tu tá vendo aí, cara, ó, a gente vai chegar no outro bloco lá, eu vou te perguntar o que tu acha do Cláudio Castro, né? Não precisa entrar em detalhe, mas você gosta do governo dele, não gosta do governo dele? Depois tu responde por quê. Não, gosto. Tu gosta do governo dele? Eu não gosto. Mas tá aí. Aí é que tá. É isso que a gente falou lá no outro bloco, que ele tava falando do deputado sério de esquerda, que ele respeita, que tem alguns deputados bem intencionados na esquerda. Cara, aqui ninguém tá sendo o contra por ser contra, como a esquerda é. A esquerda é contra por ser contra. Ela é contrária a tudo que vem da direita, certo? Ela não diz o porquê. Não é a crítica construtiva, é a crítica destrutiva, né? É aquela coisa, sou contra e acabou. Por quê? Não, porque eu sou contra. Isso aí. Né? Então, assim, eu não sou favorável ao Cláudio Castro, mas independente. Olha lá, ele acaba de falar o quê? Que o Cláudio Castro foi peitudo e ele bancou o Cívico Militar. Pô, parabéns, Cláudio Castro. Sabe, é assim que eu quero. Eu não quero ficar batendo palma pro meu candidato, meu irmão. Eu quero bater palma pro cara que tá fazendo a coisa certa. Isso aí. É isso que é política, cara. Não é a gente ficar ali defendendo A, B ou C, o partido A, B ou C. É defender as coisas boas, cara, né? Então a gente tá aqui para defender, bater palma para caras que trazem coisas boas. Governar para todos. Governar para todos de verdade, não é para todos da boca para fora, né? Então tá bom. Ué, o terceiro bloco, a gente vai falar aí do Cláudio Castro um pouquinho mais, do fanfarrão Eduardo Paes, na minha opinião, não sei a dele, ele vai falar o que ele acha, né? E da autoocupação no Complexo do Alemão, e vamos falar também, se der tempo no terceiro bloco, senão a gente deixa pro quarto, do Salema, né? Que aí você vai colocar a tua, né? Porque tu deixou do primeiro bloco que você estava falando a tua carreira da polícia para política, né? E aí você deixou em especial. Outros jogos que eu já trabalhei, exatamente. Ué, posso contar com o teu like nesse bloco? Fechou? E o teu comentário que tu achou aí, do discordou de alguma coisa, pode falar, fica à vontade, beleza? E também pode aí sugerir alguma entrevista aí pra gente. Tamo junto? Terceiro bloco, então, vamos falar aí da opinião dele, tá? Do Leandro Cerqueira, sobre o governador atual do Rio, sobre esse prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro, em específico, né? Que para mim é um grande fanfarrão, né? E sobre a retomada do alemão, que ele começou lá atrás, antes dos caras ingressarem no alemão, ele já fazia o trabalho de formiguinha com a PM Carioca, chegando
lá um ano atrás, né? Um ano atrás, que eu falo um ano antes, né? Que a retomada foi em 2010 e em 2009 vocês já estavam operando, né? Gente, fica conosco, canal do Neo Dias.